Olá, meus queridos alunos do Colégio Militar. Eu sou o Tenente Soares, professor da MSAP, da nova seção de apoio pedagógico, e vim trazer para vocês aí uma ajuda nessa preparação para a nossa avaliação de estudos aí. Resolvemos gravar aqui uma sequência de aulas, revisando aí a matéria de física. Então, de início, eu peço que vocês entrem no link aqui na descrição do vídeo, baixem a lista de exercícios, tentem fazer. E à medida que as dúvidas forem surgindo, manda aqui nos comentários do vídeo que eu vou tentar responder todo mundo. Vamos lá, a prova está chegando, a gente tem que se cuidar, uma situação diferente para todo mundo, mas vamos trabalhar. Bom, gente, então, nessa primeira aula eu resolvi trazer aqui termometria. Então vamos falar de escalas termométricas, conversão entre escalas, e a ideia é ajudar mesmo, ajudar ao máximo. Então, quando eu for fazer algum exercício aqui, bota pausa aí no vídeo, tenta fazer sozinho e depois confere aí se acertou. Vamos seguir aqui, falando de calor e temperatura. Então, é comum que a gente se confunda nesses dois conceitos. Quando a gente olha aí no jornal, na TV, normalmente o apresentador não fala em unidade de medida. Então, ele fala lá, temperatura de 40 graus. Você já logo relaciona isso a calor. Com 40 graus vai fazer muito calor. No entanto, a gente tem que analisar a temperatura como a agitação das moléculas. Então, calor e temperatura, apesar da gente no dia a dia relacionar os dois, são conceitos diferentes, são grandezas físicas diferentes. O calor está relacionado à energia. O calor é a energia em trânsito, ou seja, o corpo está recebendo energia e essa energia vai causar agitação das moléculas. E isso está relacionado à temperatura. Então, energia em trânsito está relacionado ao calor e a temperatura tem mais a ver com a agitação. Existem algumas escalas de temperatura mais comuns. A gente usa a temperatura em graus Celsius no nosso dia a dia aí, mas tem países que usam Fahrenheit. A escala Kelvin é mais para laboratório, mas também é uma escala aí conhecida. Quando a gente olha uma tabelinha dessa, por exemplo, a gente nem nota que está faltando aqui um dado, está faltando um Czinho de graus Celsius. O objetivo de um jornal de televisão, o objetivo de quem mostra essa notícia, está suficiente, é alcançado. A pessoa olha que 37,8 graus não tem a unidade Celsius, mas ele sabe que foi um dia que fez muito calor, foi o dia mais quente da cidade de São Paulo nos últimos 70 anos. Bom, a gente da física, que é mais chato que os outros normalmente, vai olhar isso aqui e vai falar 37,8 o quê? Bom, se eu vier aqui e colocar 37 graus Fahrenheit, isso aqui significa uma temperatura muito baixa, uma temperatura próxima de zero. Então 37 Fahrenheit pode ser isso aqui, ó. Isso aqui pode ser 37 graus Fahrenheit, neve. Então está faltando a unidade. Para a gente sabe que está faltando. Lá na TV, o suficiente é passar a informação de que fez muito calor. E aí, novamente, a gente tem que tomar o cuidado de relacionar a temperatura a calor e não confundir os dois conceitos. Aqui mais uma matéria, agora com um pouco mais de preocupação, né? Botaram a unidade de medida aí, que são graus Celsius, mas está falando que a maior temperatura, a temperatura mais alta da história da Península Antártica. Então, provavelmente é uma matéria falando de aquecimento global. Essa maior temperatura da Península Antártica foi 18,3 graus. Então a gente já sabe aí que as características de variação de temperatura não são padronizadas no mundo todo. Então essas variações de temperatura ambiente são diversas, elas são diferentes para cada região. Então a gente tem que saber que cada escala vai ser adequada para um tipo de situação, para um tipo de variação de temperatura aí. Para a gente, a temperatura em graus Celsius, ela é suficiente porque a gente nunca
passa aí, dificilmente foge, principalmente no Brasil, de algo entre 20 e 40 graus Celsius aí. Então a gente vai ter variações dentro dessas temperaturas, nada muito absurdo, nada muito abrupto. As escalas termométricas que a gente vai estudar vão ser principalmente essas três mais conhecidas, que são a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e vai fazer uma equivalência entre elas, sempre tomando base as fases da água. Então, a fusão da água líquida, a fusão do gelo, a ebulição da água, a vaporização, vão ser os pontos críticos que a gente vai analisar. Então, a nossa substância base aí vai ser a água. A gente sabe que na escala Celsius, a água funde a 0 graus Celsius e vaporiza em 100 graus Celsius. A gente sabe que na escala Fahrenheit, a fusão do gelo se dá em 32 graus e a vaporização da água em 212. Já na escala Kelvin, a fusão é em 273 e a vaporização em 373. Então a gente entende aí que tem uma equivalência, tem uma relação matemática entre essas escalas. Produzir uma escala termométrica requer obedecer a essa relação aqui. Uma temperatura indeterminada aí que a gente quer saber qual, menos fusão do gelo, dividido pela ebulição da água, menos fusão do gelo. Tudo isso para a água, nosso material base. Essa relação tem que ser constante, independente da escala. Então, qualquer escala que eu invente aí tem que obedecer essa relação. E a partir dessa relação a gente consegue criar uma equivalência, fazer uma forma de conversão. Então vamos começar aí com as duas escalas que a gente mais vai fazer isso, né? Mais comum. Graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, da escala Celsius para a escala Fahrenheit, a gente tem que lembrar lá. Temperatura Celsius menos. Qual que é a fusão do gelo na temperatura Celsius? Na escala Celsius? 0. Sobre ebulição da água na escala Celsius menos fusão. É bonitinho, né? 100 menos 0 aqui, tá tudo facinho de fazer. Temperatura Fahrenheit menos fusão do gelo 32 sobre 212, que é a ebulição, menos 32. Todos esses valores para a água, nossa substância base. Isso aqui, PC sobre 100. Isso aqui, TF menos 32 sobre 180. Bom, aqui a gente já encontra uma relação matemática. 10 e 18 dá para simplificar. Vamos ficar então com temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. E essa formulinha é capaz de fazer a conversão entre essas duas escalas. Se eu tiver a temperatura em Celsius e quiser passar para Fahrenheit, ou o contrário, eu consigo fazer com essa formulinha. Tranquilo? Vamos fazer da Kelvin. Da escala Celsius para Kelvin, vai ser mais ou menos igual. Então, esse TC menos 0 sobre 100 menos 0 se mantém. Então, TC sobre 100 igual temperatura Kelvin, TK, menos fusão do gelo em 273. Ebulição em 373 menos 273. Bom, TC sobre 100, TK menos 273 sobre 100 também. Bom, denominador é comum, eu posso eliminar. Né? E aí eu tenho uma formulinha de conversão entre Celsius e Kelvin, que é uma soma simples aí, né? Uma subtração, a depender de quem eu quero converter para quê. Então,
Essas duas escalas são as mais usuais, são as convenções mais usuais, mas se a gente obedecer essa regrinha aqui, a gente cria um fator de conversão para quaisquer duas escalas, certo? Vamos fazer então essa continha. Exemplo, é simples, mas é bom saber, né? Vai que chega na prova tem alguma coisa assim e não dá para errar um exercício simples. Bota pause aí, faz antes de mim e depois só confere. Então, TC sobre 5 igual. Temperatura em Fahrenheit 50, já vou botar aqui, ó, 50 menos 32 sobre 9. Peguei aquela formulinha lá atrás e coloquei o 50 no lugar do TF. Bom, TC sobre 5 é igual a 50 menos 32, 18 sobre 9. TC é igual a 5 vezes 18 sobre 9, 2. Ou seja, essa temperatura em Celsius é igual a 10 graus. Ou seja, 10 graus Celsius, onde são 50 Fahrenheit. Isso significa que você pode estar lá nos Estados Unidos, ver a previsão do tempo que vai fazer 50 graus, falar, opa, vou levar roupa de praia. E vai chegar na praia e vai se deparar com um frio do caramba de 10 graus. Vai tomar um susto se você quer um pouquinho de física. Já aqui eu tenho a temperatura no Kelvin. Lembra lá da formulinha? TC igual a TK menos 273, né? Então a temperatura em Celsius vai ser 300 menos 273. Temperatura em Celsius vai ser 27 graus. Ou seja, 300 Kelvin é muito mais agradável do que 50 Fahrenheit. Então, temos que saber fazer essa continha. Não é nada complexo, mas na hora da prova, se não souber, pode se apertar e errar um exercício tranquilo. Também é comum a gente fazer exercícios com escalas arbitrárias. Então, a gente faz exercícios com escala desconhecida qualquer e tenta resolver. Então, para resolver isso, conversão. Temos aqui fusão do gelo na escala W. Passou aqui. Ele deu para a gente que o cientista inventou uma nova escala, temperatura, escala W. Nessa escala, a temperatura de fusão do gelo é 40 graus W. Então, temos aqui um ponto crítico. E a ebulição da água, 120 graus W. Temos um outro ponto crítico. Quando o termômetro marcar 60 W, eu quero saber o valor dessa temperatura em Celsius. Então, escala arbitrária é bem comum, muito provavelmente na sua prova vai vir o exercício de escala arbitrária. Sempre tem isso em prova de termometria. Então, vamos construir aqui a escala W. Se a gente pegar aqui, ó, uma maneira de lembrar é fazer esse esqueminha. Temperatura Celsius, daqui, temperatura W. Fusão em 0 graus Celsius, ebulição em 100 graus Celsius. Aqui, ebulição em 120 graus W, fusão em 40 graus W. Note que a variação aqui é menor do que em Celsius. Bom, é a temperatura de baixo menos, do meio menos de baixo, de cima menos de baixo. Então, TC menos 0 sobre 100 menos 0. Isso é igual. Do meio menos de baixo, de cima menos de baixo. Ou seja, TW menos 40 sobre 120 menos 40. Uma vez que eu tenho isso, vamos seguir. TC sobre 100 igual a TW menos 40 sobre 80. Bom, 0 e 0 aqui eu já corto.
TW, ele disse, é 60. Então vamos substituir. TC sobre 10 é igual a 60 menos 40 sobre 8. Bom, TC sobre 10 é igual a 20 sobre 8. Aqui a gente pode multiplicar, né? Então, TC é igual a 200 sobre 8. Logo, essa temperatura em Celsius vai ser 25 graus Celsius. Então, com a escala arbitrária, eu sigo o mesmo padrão. Lembrando de fazer essa continha aqui, para lembrar daquela formulinha, aquela que apareceu lá na frente. Essa aqui, essa formulinha, ela vale sempre para duas escalas quaisquer. Então, a gente lembrando disso aqui, a gente faz o que for e converte entre quaisquer duas escalas. Isso para escalas arbitrárias. Agora aqui a gente vai fazer a conversão entre essas escalas encontradas aí na charge. É a mesma temperatura nas três, mas eu quero saber tudo isso em Celsius. Então essa temperatura que já está em Celsius, a primeira já veio respondida, está fácil. A segunda, de Celsius para Kelvin, o que eu tenho que fazer? Temperatura Kelvin menos 273. Então essa temperatura vai ser 100 menos 273. Essa temperatura em Celsius vai ser menos 173 graus. Ou seja, muito frio, né? Tá aqui até o tom aí passando muito frio. 1 grau Celsius, 100, a temperatura da água foi 20. E em Fahrenheit? Ele está aqui a princípio agradável, né? Vamos fazer a conversão. Temperatura Celsius sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Lembra da formulinha? Vou converter. TC igual a 5 é igual a 100 menos 32 sobre 9. Bom, vamos fazer a continha. TC é igual a 100 menos 32, 67, quase 68. Viajando aqui, eu vou apagar aqui. 68 sobre 9. E aqui ainda 5. Vou multiplicar cruzado. TC vai dar 340 sobre 9. Vou fazer a continha, pode fazer na mão com calma. Isso vai dar 37,8 graus Celsius. Ou seja, a temperatura aí que carioca usa para ir para a praia. 100 graus Fahrenheit é a temperatura de praia. Então, entre essas três escalas, a gente tem o 100, aqui menos 173 graus Celsius e aqui 37,8 graus Celsius. Então, tem uma equivalência entre essas três escalas e a gente resolve aí através dessas formulinhas. São relativamente simples, não são as mesmas. É só repetir e fazer um monte de vezes que você vai conseguir fazer tranquilamente sozinho. Também pode vir num gráfico. Então, essa temperatura de equivalência entre escalas, eu posso vir aqui e querer achar qual é a temperatura, se eu seguir esse gráfico aqui, qual é a temperatura em que ela vai ser igual nas duas escalas. Existe isso? Existe. A gente sabe que isso é uma função de primeiro grau, que provavelmente, que com certeza, toca aqui o eixo TC, né, o eixo das temperaturas em Celsius. Como que eu vou encontrar esse valor? Bom, se eu estou falando de Celsius e Fahrenheit, eu tenho aquela formulinha de conversão. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Se eu quero que elas sejam iguais, eu vou fazer as duas iguais a x. X sobre 5 igual a x
menos 32 sobre 9. Resolvo essa continha. 9x igual a 5x menos 160. Passa para lá subtraindo. 4x igual a menos 160. X é igual a menos 40 graus Celsius. Ou seja, esse ponto aqui é o menos 40. O ponto que ela toca aí o eixo das temperaturas Celsius. O ponto nas duas escalas que a temperatura é igual. Significa que 40 graus, menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. E é a única temperatura que vai acontecer isso. A gente está tratando aqui de uma função de primeiro grau que toca esse eixo apenas uma vez. A equivalência entre escalas vai ser isso. Vão ter aí nessa lista alguns exercícios que você vai fazer com gráfico, vão ter aí alguns para você fazer a conversão. Faz a lista, eu vou trazer uma próxima lista, vou tentar adiantar ao máximo essa matéria para a gente não ficar muito próximo da E. Vai fazendo, vai mandando aí os comentários que eu estou esperando as dúvidas de vocês aí. Lembrando de mandar dúvidas no comentário sempre. Não vai para E com dúvida. Então usa aí, estuda, sei que está todo mundo estudando, confie nisso. Todo mundo estudando nesse período, está difícil para todo mundo, não tá, ninguém está passando por um momento bom. É uma maneira diferente de estudar, mas a gente tem que se ajustar, se adaptar aí e tentar ir o melhor possível nessas provas. Estamos aqui, a NSAP está aqui para tentar ajudar todo mundo. Tchau, tchau.